O governo do presidente eleito, Jair Bolsonaro, começou a tomar forma, né? Integrantes do grupo de transição decidiram que o número de ministérios vai cair para 16 pela fusão ou extinção de algumas pastas. A ideia é criar um super ministério da economia, juntando fazenda, planejamento, indústria e comércio exterior e serviços. As pastas da agricultura e meio ambiente também deverão ser fundidas e, logicamente, isso divide opiniões dentro e fora dos dois setores. Bom, e hoje foi confirmado o nome do astronauta Marcos Pontes para assumir o Ministério da Ciência e Tecnologia. Outros nomes confirmados para assumir as pastas são do deputado Onyx Lorenzoni para a Casa Civil, Paulo Guedes para o futuro Ministério da Economia, que é atualmente Ministério da Fazenda, e o general Augusto Heleno para o Ministério da Defesa. Bom, e a fusão dos Ministérios de Agricultura e Meio Ambiente está dividindo opiniões. Por isso, o programa de hoje vai focar na composição dos ministérios, nos possíveis nomes cotados para ocupar as pastas. Para começar, nós recebemos lá em Brasília, especialista jurídico em agronegócio, ex-secretário executivo do Ministério da Agricultura, José Carlos Vaz. José Carlos Vaz, antes de mais nada, obrigado pela participação e atender o nosso convite aqui no Mercado e Companhia. Boa tarde para você, tudo bem? Boa tarde a todos, tudo bem. Como o senhor avalia aí essa decisão de fundir as duas pastas, principalmente o Ministério da Agricultura com o Meio Ambiente? É uma ação positiva? Pode gerar alguma confusão daqui para frente? Ou essa confusão é bem-vinda nesse sentido? Eu estou com um pouco de dificuldade aqui no som, tá? Mas não entendi bem a pergunta, mas se ela foi pergunta para o Braga de novo, se ele pode repetir, claro, é sobre a fusão dos ministérios, não é isso? É isso mesmo. Qual é a avaliação que o senhor faz nesse sentido? É uma medida bem adotada, não? Tá. Eu estou com um pouquinho de retorno, mas então, partindo do pressuposto de que é a fusão, eu acho uma medida bastante adequada, desde que ela seja bem feita do ponto de vista técnico e ela não seja soldada. Deve ser feito um estudo técnico e ir, aos poucos, agregando as estruturas, principalmente as atividades meio, de forma a ganhar otimizações. Eu acho bastante interessante esta medida, no sentido de que ela contribuirá para combater uma narrativa inverídica que tem sido muito usada no país, que é a de que o meio ambiente entra em conflito com o agronegócio e vice-versa, que não é verdade. O nosso agronegócio é um dos mais verdes em termos mundiais, e a nossa legislação ambiental ela é muito avançada, ela é bastante aprimorada. Então, vencendo essa narrativa, a gente poderá construir medidas de longo prazo, de médio prazo, em sintonia, de forma a compatibilizar e mostrar essa compatibilização para o mundo. Com isso, nós vamos ter oportunidades de valorização dos ativos ambientais e florestais do país, dos ativos do agronegócio. Oportunidades para captar recursos externos e ganhar preço dos nossos produtos no exterior, na medida que a gente mostre que os nossos produtos são mais verdes que os dos outros países concorrentes, né? Isso é algo, inclusive, que nós vamos poder usar até como instrumento para ganhar mercado, né? E com isso a gente vai conseguir otimizar as atividades meio do Ministério, resolver esse conflito que há na fiscalização, que há um problema de inadequação da construção das estruturas decisórias. Ninguém quer descumprir a legislação, mas existe, de certa forma, algum excesso de discricionariedade e excesso de autoritarismo na fiscalização, tanto ambiental como outras. Então, eu acho bastante salutar para o país que se consiga transformar, implementar um discurso de conciliação e de construção de um projeto conjunto para o país, com uma realidade que, com certeza, será facilitada se houver a junção dos dois ministérios. Bom, se o senhor estiver me ouvindo bem, a pergunta é exatamente nesse sentido. Vai desburocratizar a pasta, vai facilitar a emissão de licenças, vai tirar um pouquinho da subjetividade da fiscalização, principalmente que é registrado hoje em dia, como o senhor mesmo disse, em alguns casos, como casos de autoritarismo ou não? Eu estou com dificuldade. Pois é. Infelizmente,
Perdemos o sinal, né? José Carlos Vaz conversando conosco lá de Brasília, fazendo uma avaliação. Infelizmente, o áudio não estava bom, perdemos uma questão de contato técnico, né? A gente vai tentar retomar, se for possível, a gente retoma o contato com ele. Mas nós vamos agora até Campinas, conversar com o João Batista Olive. João Batista, boa tarde para você. Nós estávamos conversando com o José Carlos Vaz, né, falando sobre essa fusão hoje do Ministério da Agricultura com o Meio Ambiente. Ele falava exatamente sobre alguns pontos positivos daqui para frente, né, sendo cumprida a legislação, né, com um pouco menos de autoritarismo, principalmente pelos órgãos fiscalizatórios hoje em dia, né. Essa fusão é bem-vinda, é uma decisão assertiva, por dizer assim, do novo presidente Jair Bolsonaro e equipe? Ô, Sérgio Braga, boa tarde a você, boa tarde, amigos do Mercado e Companhia do Canal Rural. Você me ouve e não me vê, né? Não. É isso? É isso mesmo, só se ouço. Mas é só vurto? Não tem vurto, só tem prosa, é isso? É só prosa, João. Mas tá bom, olha aqui. A cada dia uma novidade, assim, uma conclusão que a gente chega, antes de nós irmos direto ao ponto, é que de segunda-feira até hoje, essa manhã, foram muitas emoções. A gente começou segunda-feira, o Brasil todo começou segunda-feira, assim, impactado pela eleição do Bolsonaro e muito sem entender as consequências, né, realmente os impactos dessa eleição. Aí chegou o final da tarde, a gente foi, da segunda-feira, a gente foi olhando o seu programa de governo, etc. Depois vieram as entrevistas e ontem virou a mesa. Ou seja, eu tenho um título aqui do artigo que nós estamos fazendo, Sérgio Braga, que diz assim: o Brasil mudou e é bom você já ir se acostumando. Uhum. Por quê? Meu Deus, nós votamos numa pessoa e, como ele próprio disse ontem lá na Assembleia de Deus, me parece que quando ele esteve no culto. Com Malafaia, né? É o seguinte, ele disse assim, Sérgio Braga: não me considero a pessoa mais capacitada, mas Deus vai me capacitar. Essa é a crença dele. E todos nós estamos crentes nessa sua capacidade. E, olha, Sérgio Braga, eu recomendo a todos, que leiam o seu programa de governo, porque ali está o roteiro do que ele vai fazer. Porque muitas pessoas imaginavam, ou ainda imaginam, porque nós estamos há 30 anos viciados nesse mais do mesmo, que seria apenas um efeito de notícias, manchetes na mídia, né, Sérgio Braga? E no dia seguinte ele toca a vida, tudo continua igual. Ledo e Ivo engano. Mudou tudo em todos os comportamentos. Se vai dar certo, se todo mundo vai ser feliz, sem choro e ranger de dentes, não sei. Mas que as mudanças estão aí e vieram para ficar e nós seremos um outro país. O Brasil mudou, ponto. Respondendo a sua pergunta da fusão do meio ambiente no Ministério da Agricultura, como já falamos nesta manhã com o professor Marcos Fava Neves, será ótimo essa fusão, desde que seja fusão, não incorporação, ou seja, eliminação do Ministério do Meio Ambiente, vai virar uma secretaria, etc. É importante que seja uma fusão, ou seja, que tenha uma linguagem só, uma meta só, um objetivo só. Como disse agora há pouco o ex-secretário do Ministério da Agricultura, José Carlos Vaz, nós teremos a grande vantagem de vender os nossos alimentos com a expectativa de ser alimentos mais verdes. Ou seja, nós vamos parar de criticar a produção e vamos defender e fazer mais valia dessa produção agrícola que é mais verde. Ou seja, nós vamos dizer para o mundo que os nossos alimentos são mais saudáveis. Tem sol, tem água e tem preservação. Então, isso é fantástico. Nós temos vários números para citar para vocês, mas acho que o nosso tempo é curto. Eu só queria dizer o seguinte: porém, a questão do meio ambiente tem que ser levada muito a sério, porque o principal problema do meio ambiente não é o desmatamento, não em síntese, deixou de ser, né? Nós temos agora um Código Florestal que é um exemplo para o mundo, então nós já ultrapassamos esse negativismo que a esquerda tentou marcar a gente, esse carimbo nefasto que os esquerdistas botaram nos produtores rurais. Agora nós temos que voltar, sim, os olhos para o meio ambiente urbano. A sua vida aí em São Paulo, Sérgio Braga, tem que ser melhor, não pode ser essa luta para ter um ar saudável. Nós temos que resolver o problema dos rios, nós não podemos jogar toda a nossa sujeira dentro dos rios e temos que cuidar dos mares. Então, assim, os nossos oceanos precisam ser bem cuidados, como nós estamos cuidando da produção verde das nossas lavouras. É bom que o próximo ministro, o superministro da Agricultura e Meio Ambiente, tenha essa cabeça, certamente terá essa cabeça. E não vai eliminar nada
da estrutura do meio ambiente, vai ter secretarias incorporadas levadas a sério para que o mundo entenda que nós seremos capazes de alimentar o mundo em 10 anos, nós vamos agregar 10 milhões de hectares na produção sem derrubar árvores. Nós vamos voltar para o campo, Sérgio Braga. Sabe aquela história das pastagens degradadas? Nós vamos produzir alimentos para alimentar o mundo nos próximos 10 anos, num volume de 10 milhões de hectares sem derrubar uma árvore. É isso mesmo. Olha que coisa maravilhosa. Então, assim, eu vejo uma mudança positiva, fantástica. Olha, eu queria ter mais idade, espero que Deus me dê mais idade para ter os benefícios de toda essa mudança que está chegando para nós, Sérgio. Tá certo. João, grande abraço para você, vamos em frente. Viva o Brasil, Sérgio Braga. É isso aí.